Que beleza, começando mais um Oriente-se, o poder das palavras. Bem-vindo, Ivan. Obrigado. Tudo bem? Obrigado. Mais uma vez Mais juntos. uma vez. Gostoso, hein? Bom, vamos abrir aqui. Nós hoje estamos realizando um sonho de uma das nossas ilustres convidadas, a psicopedagoga Débora. Bem-vinda. Obrigada, 2 vezes obrigada. Agora conta, né? Não, eu quero que você conte. Ah, não. Qual é o sonho? Não, é que eu estava assistindo o programa e vi que o programa tinha sido com o Ivan. É. Aí, a última vez que eu vi, eu falei, olha, eu quero fazer um programa com o Ivan. Não quero só assisti-lo, eu quero ter a companhia Obrigado. dele. Obrigado. E aí eu fiz o pedido, e aí eu recebi um e-mail, olha, pedido realizado. Ah, que e aí legal, agora é né? bom que agrega uma Obrigado. nova amiga também. Então, muito obrigada. Lúcia, bem-vinda. Primeira vez, pelo menos comigo ou não? Primeira vez com você, Ah, mas tá. já vim no mulher.com. Já veio no mulher.com. Mas pela primeira vez com a Débora e com o Ivan. Então Você eu viu? Que estou coisa- aqui. Gente, Tô é ganhando tudo já. isso porque eles se conhecem até mais do que nós, né? Então sabem da qualidade, da competência e é muito bom a gente poder partilhar assim, com profundidade e ao mesmo tempo com riqueza de detalhes para a gente pegar pequenas nuances daquilo que são nossas dúvidas. Vou começar então pelo Dr. Ivan, né? Ivan, diga para nós o poder das palavras. Bom. Nem vou perguntar, vou lançar assim para vocês abrir. As palavras são poderosas, assim como todos os sinais de comunicação humanos, né? Então, a gente em psicanálise costuma brincar que uma palavra pode ser uma bênção ou uma maldição para o resto da vida de gerações. Então, a maneira como a gente se dirige ao outro, a maneira como a gente rotula o outro. Eu, às vezes, atendo alguns pais que, quando se referem ao filho, falam assim, esse aí, percebe? E aí, esse aí é a denominação de uma personalidade que está sem significado para eles. Esse aí... Então, as palavras são nosso poder maior, e assim como todos os símbolos que Então, significam comunicação humana. Quando você já começa a colocar assim, essa questão que pode parecer inocente ou casual de um pai, de uma mãe, falar, esse moleque, às vezes já traz uma carga, ele mesmo já está censurando, ou já é parte da censura dele comum, e aquilo vira, de fato, um rótulo. Um rótulo, e vai interferir certamente no desempenho dele na vida, vai interferir na formação da personalidade. Então, as palavras têm poder, os nomes têm poder. Então, muitas vezes, algumas crianças ganham um nome em homenagem a um morto que trouxe muita dor para as pessoas. E, de repente, essa criança começa, pelo nome que ela tem, a ser tratada emocionalmente dessa maneira. Por isso que os índios jamais dão nomes repetidos aos filhos, por causa da maldição do nome, a maldição da palavra. Então, as palavras são poderosas. Nós, em psicologia, em psicopedagogia, em fono, nós trabalhamos com palavras. E, às vezes, a maneira pela qual as pessoas se nomeiam, os defeitos que elas têm, os tiques de repetição, às vezes são coisas muito agregadas a um sofrimento ou uma história de sofrimento que vem lá de trás. Então, algumas famílias dão apelidos para os filhos. Você está dizendo da própria pessoa já se intitular pejorativamente. Isso. Então, assim, nós somos... Quando nós nascemos, nós somos bichinhos, né? E aí a gente tem que fazer um esforço muito grande para a gente se tornar humano. E o que nos humaniza é a palavra. Então, a maneira como a gente vai ser nomeado, chamado, rotulado, a maneira como nossos pais, nossos avós, nossos cuidadores vão nos nomear, vão nos rotular, isso é marcante. Tanto que em psicanálise, as pessoas se deitam no divã e vão buscar essas palavras malditas lá atrás. Lá atrás.
Lúcia, esse Instituto Merchan não é o seu? Instituto Fala. O Instituto Fala. Ah, não, Merchan... Ai, desculpe. Eu que me atrapalhei aqui. Instituto Fala. Desculpe. O Instituto Fala, ele trabalha especialmente, você é fono, é dedicado a essa questão da fonoaudiologia ou indo já na origem dessas questões também escondidas na parte psicológica da pessoa? Não, nós trabalhamos já nessa parte psicológica mesmo. Eu não trabalho mais com fonoaudiologia. Eu desenvolvi um trabalho de treinamento de comunicação pessoal e hoje também de marketing pessoal. E desenvolvendo exatamente esse lado emocional, essa construção de ideias, trabalhando com a forma como as pessoas falam, tanto socialmente como profissionalmente. Eu estava ouvindo o Ivan falar agora e eu estava pensando assim, que as palavras, elas não são independentes, né? Elas vêm atrelada à voz, a uma emoção, a uma expressão do corpo, o que faz com que ela tenha muito mais força, o que faz com que ela acabe tendo uma resposta muito maior do que a própria palavra em si. Tá, né? então você trabalha com o marketing pessoal da pessoa, mas naturalmente você vai ter que ajudá-la a desvencilhar de muitos nós que estão implícitos ali na maneira dela se comportar. Muitos nós. E dentre esses nós são as formas de falar ou os lugares onde ela tem facilidade ou não de falar e sempre está nesse uso da palavra, né? O que falar. Tem muitas coisas que nós podemos discutir aqui hoje, inclusive essa colocação do Ivan, que é a forma superficial com que nós falamos. Né? A programação neurolinguística, ela mostra que essa linguagem falada nossa, ela é superficial, é uma escolha rápida de algumas palavras, mas ela está carregada de algo mais profundo, que é aquilo que eu queria dizer. Eu tenho alguns exemplos, depois do que nós poderíamos até discutir um pouco. Nossa, mas é muito interessante, que a gente trabalha muito aqui no programa com as questões humanas, né? E a fala, ela está diretamente também trazendo uma radiografia, porque as pessoas estão falando cada vez menos, estão cada vez mais nas redes. Outro dia alguém me contava de um casal de namorados sentado no restaurante e do lado dele falou, não é possível. E ficou reparando, e os dois se brincavam, se falavam pelo celular. Um do lado, eles não conversavam e saíram rindo, depois trocaram ali alguma confidência e tal. Mas ele falou que foi assim quase que o tempo todo, e isso chamou a atenção dele. Então as pessoas estão falando menos. Mas eu acho até que esse exemplo que você trouxe, eu não vejo tão nocivo, porque as pessoas estão juntas. Sim. E aí elas teriam, talvez, condições até de trocar alguns sinais ou até de falar. O problema, eu acho que o que tem acontecido muito hoje em dia é que os relacionamentos passam a ser por esta forma, não é? E, como eu falei, as palavras, elas, quando faladas, elas são carregadas desse tom de voz, dessa expressão, dessa emoção, né? O próprio corpo que se movimenta. E isso faz toda a diferença. E hoje em dia, as pessoas usam muito a palavra escrita para esses diálogos. E talvez não saibam carregar essas frases daquilo que realmente elas gostariam que as pessoas soubessem. Né? Eu conheço advogados que não gostam da parte oratória, que ele se defende muito mais e muito melhor pela escrita. Ele prepara tudo e tenta falar o menos possível. Ele tem uma dificuldade real. E isso acontece bastante, então? Acontece bastante. Eu tenho muitos clientes advogados. O Instituto, ele trabalha justamente nessa parte também profissional, não é? Nessa parte profissional, o slogan exatamente. É falar melhor pode impulsionar a sua carreira. Profissional, nesse sentido de fazer a pessoa desvencilhar um pouco desses nós e ser mais livre naquela atuação profissional dela. Ser mais livre na atuação, mas também, a partir do momento que você é mais livre, você precisa cuidar, então,
daquilo que você vai falar, de como você escolhe as suas palavras, de como você constrói seu pensamento. Né? Eu vou aproveitar o programa para fazer um atendimento aqui. Hoje você vai ouvir muita coisa legal. Já começou, né? Você sempre relacionada também com os atendimentos, as palavras e a sua observação são chaves para entrar no mundo que a pessoa traz emocional, né? Sim, sim, com certeza. E até completando o que o Ivan falou, até o excesso de palavras positivas também acaba sendo ruim, porque a gente, de repente, só elogia, então a filha é perfeita, ela faz tudo certo, ela tem tudo organizado, e aí é um fardo tão grande que essas palavras são colocadas da forma como são, que manter essa perfeição é muito difícil. Outro dia, eu conversando com uma jovem, ela realmente falou isso. Ela falou, eu sou tão certa, eu faço tudo tão perfeito. Mas para quem você faz tudo? Para minha mãe. Para não decepcionar minha mãe, eu não posso errar em nada. Eu tenho que fazer tudo tão perfeito. Então, eu até conversando com essa mãe, eu falei, olha, tira um pouco de peso dessa perfeição. E assim, através das palavras mesmo, né? Porque fica ali elogiando o tempo inteiro e é difícil manter. Ninguém é perfeito 100%, né? Tá, mas então deixa eu ir mais fundo, já chegou uma pergunta aqui nesse sentido. A pessoa, ela assume um rótulo, ela assume um excesso de positivismo a respeito dela e ela começa, então, a construir a vida dela a partir disso. Ela se torna cativa dessa situação? Sim. Existe um fenômeno humano que a gente chama de desejo, né? O desejo, desejar um filho, desejar uma profissão, desejar um alvo, desejar um sonho. E às vezes esses desejos nem sempre são bons. Então, inconscientemente, alguns pais, às vezes, desejam filhos para reparar algo na vida deles como filhos. E eles começam, como, por exemplo, esse exemplo que a Débora deu, né? Você é perfeita, você é isso, você é aquilo. Na verdade, não é um sentimento, não é uma palavra carregada de sentimentos sobre a filha, é uma palavra carregada de sentimentos sobre a mãe. Ela deseja uma filha perfeita e ela começa esse excesso de palavras de elogio para que a filha vire isso. Então, e provavelmente vai trazer uma complicação, uma consequência aí séria na vida dessa criança. Alguns pais que tiveram uma infância ruim, às vezes nem todo mundo tem graça na vida, tem a graça de ter uma mãe cuidadora, um pai presente. Algumas pessoas passam por problemas, né, que faz parte da humanidade nossa. E aí começam a fazer com que o filho se torne um predador da vida dos pais, para que eles possam continuar esse sofrimento através do filho. Então, a maldição, né? A coisa maldita. Então, se implicar com o filho porque ele está com raiva porque o brinquedo quebrou, então colocar palavras em cima disso, adjetivos em cima disso, e na hora de comer, Então, alguns pais, inconscientemente, como a Lúcia falou, essa emoção que vem junto com as palavras, ela vem de uma história, vem de um inconsciente, e nem sempre as pessoas se dão conta do que estão fazendo, do que estão falando. Às vezes é quando o comportamento começa a ficar ruim, aí as pessoas procuram ajuda e descobrem como se comunicam. Quer dizer, a palavra é uma comunicação de um sentimento, de um desejo. E é isso, Ivan, que acaba acontecendo com os meus clientes, com as pessoas que chegam até o Instituto. Porque ali eu percebo que muitas pessoas se escondem atrás das palavras e acreditam naquelas palavras. Elas acabam não se conhecendo por conta das palavras que elas dizem. Não só
as palavras daquilo que eu sou bom, mas também daquilo que eu não sei, daquilo que eu sou ruim, né? Daquilo que eu tenho certeza que eu sou assim. E a pessoa, eu acredito, você pode dizer melhor do que eu, que essas pessoas, quando elas acreditam nessas palavras, elas se tornam muito frágeis, presas fáceis para si e para os outros. Não é? Porque elas não sabem agir em cima daquilo porque são apenas palavras. No Instituto acontece uma coisa curiosa, então, pelo que eu estou entendendo. Você ajuda a pessoa a eliminar ou separar as coisas e conseguir se tratar de cada situação de uma maneira mais limpa, vamos falar assim, sem envolver tanto o lado pessoal. Digamos assim que quem faz isso deve ser o Ivan lá, não é? O contrário. Quando chega para mim, são situações muito pontuais, sabe, Laerte? São situações onde a pessoa sabe que ela tem dificuldade de falar com determinadas pessoas ou em determinados lugares. E elas chegam com essas queixas. Ao começar o trabalho com elas e desenvolver essa possibilidade dela fazer o que ela pretende, ou o que ela necessita, né, ou o que ela deseja, é que você acaba descobrindo ali que algumas pessoas estavam escondidas por trás dessas palavras. E muitas vezes viveram um bom tempo da sua vida acreditando que isso era uma verdade. E é onde eu estou falando que muitas vezes as pessoas se tornam presas fáceis de si mesmo e dos outros, porque elas se tornam frágeis ou muito poderosas, mas isso com uma fragilidade muito grande, não é? Acabam sendo reféns daquilo que sempre o que foi dito, o que foi dito por alguém ou pelos pais ou pela família, tem um ditado que fala, ou pelo professor, ou pelo professor, também, que tem um poder. Nossa, o professor tem esse poder. Tem um ditado que diz, né, que uma mentira repetida muitas vezes se torna, né? Então a pessoa ela pode até brigar para manter esse título. Ela disputa, quando ela se vê fragilizada, ameaçada no rótulo que ela acha que ela é poderosa naquele sentido, ou que o pai exagerou, né, um superlativo, quando ela vê ameaçada nisso, ela começa a se debater com as pessoas, tentando defender essa bandeira dela. Existem essas reações assim, intuitivas da pessoa? Olha, eu tenho um exemplo próprio. Eu lembro que logo no início da minha vida acadêmica, acho que, sei lá, segundo, terceiro ano do primário, e eu sempre fui uma pessoa muito falante, gostava muito de conversar na aula, sempre fui boa aluna, mas não era aquela boa aluna quietinha, era uma boa aluna bem ativa na sala de aula. E eu lembro que aquele ano, aquela professora, eu não podia abrir a boca, ela brigava comigo e punha na época de castigo, aquela coisa de ficar virada para a parede, olhando para a parede, me expunha, levava nas outras salas, a Débora é a que fala, a Débora é a que fala. E ao longo daquele ano, eu fui me calando, porque toda vez que eu queria me expressar ou até conversar outras coisas, eu sempre levava e eu fui me calando. E aí eu lembro que no ano seguinte eu tive uma outra professora, que essa eu lembro da fisionomia, lembro do nome e tudo, que ela estimulava a classe toda a falar, a classe toda a expressar o que sentia, a ler em voz alta, a comentar o que tinha entendido ou não. E eu voltei a me comunicar, a falar, devido a essa segunda professora. Então, quando você fala o poder do professor, quer dizer, eu tive uma professora que, se ela fosse a minha professora o ano seguinte, eu acho que hoje eu não estaria aqui. Não estaria na profissão que eu estou, não daria palestras, não conversaria. Essa outra professora que voltou, fez com que essa minha vontade de conversar e de me comunicar voltasse, né, ficasse à tona para mim, eu agradeço. Porque realmente... Essa posição do professor é muito importante, porque ela pode se ver diante de um reflexo de uma situação, aquela sua voz irritava por alguém do passado dela, alguma coisa assim, e ela vai oprimindo essa situação que incomoda ela, que não tem nada a ver com você. E não soube valorizar, né? Porque eu acho que naquela época, aquelas crianças, cada um tem o seu potencial. O professor tem que ter essa percepção em sala de aula, né? De repente, aquela que gosta de se expressar, trabalhar com aquele que nem tanto, isso cabe ao professor, né? E ela não soube fazer isso. Você sabe, Débora,
que desde o começo desse ano eu fui convidada para iniciar um trabalho no Colégio Notre Dame, para trazer para as crianças de 8º e 9º ano o tema oratória, o que está sendo um grande desafio, porque a minha vida inteira eu trabalhei com adulto, né? Então, agora eu me deparei com uma classe de 8º ano, mas eu tenho pesquisado bastante, tenho experimentado com eles e, com certeza, eu vou conseguir trazer para eles uma melhor forma de se apresentar, de poder conversar, de fazer o seu relacionamento, porque é uma fase bastante difícil, né, Ivan? Sim. Acho que a adolescência ou pré-adolescência, nesse caso, né? E aí a gente tem coisas como aquele sujeito que é extremamente falante, né? Ele é verborreico, mas sem talvez tomar conta, tomar a percepção do que ele está falando. Uhum. E nós temos tímidos, que ainda existem, são muitos, e a virtualidade, inclusive, convida muita gente a ficar tímido na fala. Uhum. E a timidez, ela pode ser a consequência de um grande medo, um trauma, e pode ser uma dificuldade de imaginar que tem coisas dentro que possam ser expressas. Então, alguns adolescentes tímidos, eles têm uma dificuldade de falar no grupo, ou às vezes hoje existe muito trabalho em grupo nas escolas, e aí alguém tem que, ou todos do grupo vão ter que expor um pouquinho. E você sabe que eu tenho visto, Ivan, que eu tenho tentado entender melhor isto, porque algumas crianças, até pessoas mais velhas, têm mais facilidade em escrever do que falar. E aí elas preferem ir escrever em algum chat, em alguma coisa, e quando são expostas para dizer aquilo, ou são questionadas a respeito daquilo, não têm tanta facilidade de falar. Até mesmo de argumentar? Não sei se de argumentar. Eu tenho visto assim essa facilidade, muitas vezes, de xingar uma pessoa, de falar algo carinhoso para alguém, de pedir namoro nessa fase de adolescência, facilmente de forma escrita, mas difícil de colocar cara em palavras, a cara, falar não é? De colocar em palavras, né? Falar da saudade, falar da tristeza. Olha, eu estou percebendo que é só uma ponta do iceberg a fala, viu? Isso. A gente já começou muito bem. Eu já estou surpreso com o conteúdo, né, dessa situação falar. Bom, a gente vai para o intervalo, o Oriente se volta já já.